Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa transmissão ao vivo de hoje, onde eu vou te ensinar na prática como usar a sua intuição. Estamos em um mundo, em uma era, em uma época, onde a quantidade de informação que você tem acesso através dos meios eletrônicos, redes sociais, internet de um modo geral, cresce exponencialmente e a sua capacidade de absorver informações cresce linearmente durante uma época da sua vida e depois começa a decrescer. Por incrível que pareça, é isso mesmo. Depois de uma certa idade, a sua capacidade de absorver informações, processá-las, diminui dentro de um processo natural de diminuição da capacidade intelectiva que todos nós passamos quando mais idosos. Então, nós acabamos tendo uma enxurrada de informações que nós não conseguimos absorver. Isso traz para toda a humanidade uma quantidade de informações tão grande, que a coisa começa a embaralhar. Você não sabe direito que tipo de informações acessar. Você abre o YouTube, tem um monte de coisa interessante, coisas que você gostaria de ver. Você abre o Instagram e você vê um monte de gente fazendo live. Você vê um monte de conteúdo e você não sabe o que você precisa realmente acessar. E às vezes, a maioria das pessoas acabam perdendo muito tempo acessando informações que não precisam e que não vão fazer nada com aquilo. Então, como é que você pode ser mais assertivo no acesso às informações e principalmente como que você pode usar a sua intuição nessa escolha que você precisa fazer no seu dia a dia? Decidir, por exemplo, em relação a uma oportunidade de trabalho ou outra. Qual é a oportunidade de trabalho que mais vai trazer um desfecho favorável para a sua própria vida, que vai te trazer mais vantagens? Por exemplo, quando você está num dilema, comprar um carro ou comprar o outro. Então, existe uma forma de você acessar intuitivamente essas informações em relação a desfechos possíveis futuros e imediatos das circunstâncias, das situações. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Dr. Jim, sou médico psiquiatra, terapeuta integrativo e essa semana nós estaremos te ajudando a entender melhor como a sua mente consciente e subconsciente funciona. E o assunto da live de hoje é o uso prático da intuição. Então bora lá, boa tarde, quem está chegando aí vai falando de onde você está falando, me dá uma boa tarde, mostra que você está aqui presente, dispostos e disponíveis para um grande aprendizado. Oliveira Galeano, muito boa tarde. Doutor Bruna Nunes, minha querida colaboradora do nosso time, seja bem-vinda. Léo Delanesa, boa tarde, tudo bem, graças a Deus por aqui, Léo, e você, como está? Rita Oliveira, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Rafaela Carvalho Pimentel, muito bom ter vocês aqui conosco. Olha, ICV07 do interior de São Paulo, Santa Fé do Sul, seja bem-vinda. Rita Godoy, e aí Rita, como é que você está? A Rita esteve na sexta-feira com a gente no nosso atendimento individual ao vivo, que nós estamos realizando todas as sextas-feiras às 13 horas. A Rita Godoy, eu conduzi ela em um processo, chamei ela para participar da live, compartilhamos a tela e nós ajudamos a Rita a liberar um trauma que nela causava crises de ansiedade. Rita, minha querida, conta aí para mim, coloca aí nos comentários como que foi a experiência para você e principalmente, sentiu redução da ansiedade? Descreve aí, tem se sentido mais tranquila depois que a gente liberou aquele trauma lá? Então, nós estamos com as dinâmicas das nossas lives às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 13 horas,
onde na segunda-feira eu trago um conteúdo extremamente poderoso, profundo e prático para você usar aqui. Nas quartas-feiras nós conduzimos todos em uma autoliberação, que é quando você desbloqueia uma trava emocional que estava atrapalhando alguma coisa, alguma realização na sua vida, te trazendo algum tipo de sofrimento, que é a autoliberação. Quem já fez a autoliberação aí, coloca como foi para você, compartilha, transborde na vida das pessoas. Flávia Pires de Brasília, muito bom ter você aqui. E todas as sextas-feiras nós estamos realizando um atendimento individual aqui na live. E se você quer concorrer a ser atendido por mim aqui individualmente na próxima sexta-feira às 13 horas gratuitamente, coloca aí, escreve liberação, que você vai receber no seu direct um link onde você coloca lá os seus dados, para que a gente possa te sortear e entrar em contato com você e chamar você para participar desse atendimento que acontecerá ao vivo aqui na próxima sexta-feira às 13 horas. Joelma Leal, boa tarde, doutor. Boa semana aqui para aprender. E é isso mesmo. E Joelma, eu vou ser muito franco com você que o assunto dessa semana realmente faz meu coração cantar. É algo que desde quando eu descobri e aprendi a trabalhar com esse acesso ao campo informacional e principalmente ação sobre esse campo informacional, eu me entusiasmo sempre com isso. É algo que realmente traz outra perspectiva de vida para todos vocês. E hoje vocês vão aprender a usar na prática a intuição, principalmente para obter informações que vão te ajudar a levar a decisões mais assertivas em sua vida, nesse mundo tão corrido, tão cheio de informações, e que você fica, via de regra, confusa em relação a qual informação se utilizar. Deuseni Silvério, seja bem-vinda, nossa aluna do método ALV. Quem é aluno do método ALV aí, coloca aí, hashtag ALV, seja bem-vinda, bem-vinda, de Água Boa, Mato Grosso. A Rita está compartilhando com a gente. Estou ótima, doutor, muito bem. Que maravilha. Não tenho palavras para agradecer, a Rita está colocando aqui. Simplesmente diga muito obrigado, que para mim já é o suficiente. E mais do que isso, eu ver você bem. Esse é o objetivo desse trabalho. Eu tenho a minha missão, o meu propósito de ajudar cada um de vocês na expansão da consciência. Eu tenho a missão de promover em toda a humanidade mais leveza e alegria através da expansão da consciência, através do aumento da capacidade de percepção de realidade, especialmente nas dinâmicas de causa e efeito, nas dinâmicas de causa e consequência, onde muitas vezes você está vivendo uma consequência de algo do passado aqui e não sabe disso, não sabe por quê, não sabe o que está te fazendo sofrer em uma área da sua vida, talvez tendo sintomas de depressão, de ansiedade, se sentindo triste, preocupada demais no seu dia a dia, sem saber por que isso está acontecendo. O meu trabalho é te mostrar que tipo de trauma que está causando isso e também te ajudar a liberar isso. E a gente faz isso através da autoliberação, através da liberação dos traumas. E hoje a gente vai falar como que você acessa essas informações todas. Talvez você esteja passando aí por um problema no seu relacionamento, talvez problema financeiro, no trabalho, talvez até um problema de saúde físico que a medicina não está conseguindo resolver. Você faz exame, toma remédio e aquele sintoma continua acontecendo aí. Existe, via de regra, um conteúdo mental que está te atrapalhando a saúde, e aí os tratamentos acabam não dando certo, porque você é feita a imagem e semelhança do Criador e co-cria a sua realidade de sucesso ou de fracasso, de paz, de alegria ou de sofrimento. E a minha função é te ajudar a perceber que tipo de posicionamento mental e emocional está te fazendo sofrer na sua vida cotidiana atual. Precisamos fazer uma com todas nós para trocar experiência. Parabéns, Rita. Obrigado aí pelo
feedback e pela sugestão. Excelente ideia. A Rita Oliveira está trazendo, já fiz a autoliberação. Como foi para você, amiga? Então vamos lá. Rita Godoy, doutor, estou ótimo, não tenho nem palavras para descrever tamanha felicidade, que maravilha. Bom demais, Deus abençoe muito. Amém. Recebo com alegria. Que legal. Vamos lá então, gente. É o seguinte, o que a gente vai falar aqui é algo que a ciência, que é baseada em evidências constatáveis em laboratório ou experiências que são possíveis de serem repetidas, já demonstram, tá? Então, um inglês, inclusive, se não me engano, ele foi prêmio Nobel da Biologia. Ele é um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, ele, a princípio, começou estudando o comportamento dos animais. Então, eles filmavam, por exemplo, uma matilha de lobos que saíam para caçar. Então, a matilha de lobos saía para caçar e uma equipe de filmagem estava acompanhando a matilha na caça. A matilha a 8, 10, 12 quilômetros de distância do covil, aonde ficavam ali os filhotes. E outra equipe ficava filmando a toca daqueles lobos, ou seja, o covil. E o que eles percebiam? Quando aparecia algum perigo próximo da toca, por exemplo, um urso, aparecia um urso próximo da toca, ameaçando de morte os filhotes. O que acontecia? Aquela matilha, mesmo estando 10, 12, 15 quilômetros de distância, dava meia volta e voltava para o covil para defender os seus filhotes. E aí os pesquisadores ficavam muito intrigados. Como é que eles conseguiam saber que aquilo estava acontecendo? Então, eles só podiam supor que existia algum tipo de contato telepático entre aqueles animais. Vai segurando as pontas aí. Bem antes do Rupert Sheldrake, tem pesquisadores japoneses estudando os primatas, os macacos, no arquipélago do Japão, onde é um conjunto de ilhas próximas ao Japão. Eles estavam estudando o comportamento dos macacos. E aí eles começaram a perceber que em uma das ilhas, das macacas, uma macaquinha jovem lá, ela começou a pegar as batatas. Eles jogavam batatas na praia para que atrair esses macacos e observar o comportamento delas. E aí eles perceberam que uma dessas macaquinhas pegava a batata e começava a lavava a batata antes de comer. Por observação, os outros macacos da ilha começaram a fazer a mesma coisa. E a partir daí, a partir de um determinado momento, quando quase todos os macacos daquela ilha começavam a lavar a batata antes de comer, eles perceberam que, simultaneamente, em todas as outras ilhas, os outros macacos daquela espécie começavam a ter o mesmo comportamento de lavar as batatas, simultaneamente. Ou seja, eles ficaram intrigados. Poxa, mas os outros macacos da mesma espécie estão em outra ilha. E essa informação passou de uma ilha para outra, sem observação. Ou seja, isso também já fizeram eles, inclusive, depois, essa mesma observação no arquipélago do Havaí aconteceu, quando os pesquisadores estavam ali filmando os macacos. Algo mais recente, né? Dentro de uma observação científica, você não joga batata como eles faziam numa observação mais antiga. Mas eles estavam ali observando o comportamento dos macacos. E eles perceberam que os macacos lá de uma determinada ilha do arquipélago do Havaí, eles começaram a pegar o coco, que eles se alimentavam muito de coco, começaram a pegar o coco e colocar dentro da água e deixar de um dia para o outro.
para amolecer a casca e facilitar eles descascarem, quebrarem a castanha, beber água, comer aquela castanha daquele coco. E aí, num determinado momento, onde em uma das ilhas, quase todos os macacos estavam tendo esse mesmo comportamento de pegar o coco e deixar dentro da água para amolecer a casca, ia molhando para conseguir abrir com mais facilidade. Os macacos das outras ilhas, ao mesmo tempo, simultaneamente, começaram a ter esse mesmo comportamento. Inclusive, é algo bastante difundido na internet, a teoria do 100º macaco, porque eles estavam ali contando, né? Quando aproximadamente chegava a 100 macacos tendo esse mesmo comportamento, todos os outros macacos daquela mesma espécie começavam a ter aquele mesmo comportamento nas outras ilhas, sem terem contato visual, estando a quilômetros de distância entre uma ilha e outra. Então eles começaram a perceber que existia dentro da espécie uma transmissão de pensamento, uma transmissão de informações de forma telepática mesmo. E aí, mais na frente, onde veio o Rupert Sheldrake, que é onde eu comecei a falar antes, ele começou também a observar os animais, especialmente o padrão de migração das aves, aonde essas aves, por exemplo, se juntavam todas em uma determinada lagoa, certo? Para a reprodução. E ali elas se reproduziam. E aí, em um determinado momento, os animais adultos partiam em migração para uma outra lagoa do outro lado do planeta, aonde aquela espécie de patos passavam o inverno. E aí, naquela lagoa, aonde eles se reproduziam, esses patos, esses tipos de marreco que tinha lá, eles permaneciam lá para ganhar mais peso, crescer as penas das asas. E em um determinado momento, aquele número de patos que eram filhotes, que nunca tinham feito uma migração, sem nenhum animal adulto entre eles, eles partiam em migração e se encontravam com os adultos na mesma lagoa do outro lado do mundo, viajando dias e dias, e se encontravam com os seus outros da mesma espécie, adultos, na outra ilha. Então eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Não só eles tinham um sistema de orientação que as aves têm, que os pombos correios, né, voltam para o mesmo lugar, que as pessoas já sabem, não só um sistema de orientação, mas também eles traziam na genética, traziam na própria mente a capacidade de acessar a informação aonde que era para encontrar o restante da espécie. E o Rupert Sheldrake também observou que os cachorros, os cães, sabem a hora que os seus donos estão chegando. Então isso é uma observação que as pessoas têm, os veterinários têm, né? Então, quem já reparou isso, cão ou gato? Quando, por exemplo, seu filho está para chegar da escola, o gato vai e fica esperando na porta, ou o cachorro vai e fica esperando na porta. Então ele começou a estudar isso. Inclusive, coloca aí nos comentários, quem já percebeu esse tipo de comportamento em cachorro ou em gato, que ele percebe antes do dono chegar que o dono vai chegar. E outras informações também, o que eles perceberam? Especialmente gatos. O gato, quando tem a consulta veterinária, que vai tomar vacina, que vai fazer procedimento, agendada, o gato sumia e não ia para a consulta, e aí não tinha como levar aquele gato para a consulta. Ou seja, ele absorvia essa informação de algum lugar. A Rita Godoy, já percebi, e de cachorro. Jana está falando, a minha sabe, uns minutos antes já vai para o portão esperar. E aí o que o Rupert Sheldrake fez? Quem mais já viu esse tipo de comportamento intuitivo dos animais? O que o Rupert Sheldrake fez? Colocou uma câmera filmando o cachorrinho e saiu com a dona desse cachorrinho. Essa dona desse cachorrinho não sabia nem para onde ia, nem que horas que ia voltar. Ninguém sabia, só os pesquisadores. Então, uma câmera filmando o cachorrinho e uma câmera filmando a dona.
E aí eles colocaram essa dona desse cachorrinho dentro de um carro, passearam, foram para uma cidade vizinha e chegando lá na cidade vizinha, depois de 6 horas aproximadamente, eles falaram, olha, então fulana, nome da dona era JT, né? Pelo menos do documentário que mostrou. JT, vamos voltar para casa, né? Chegou a hora de você voltar para casa. No momento em que a dona ficou sabendo que ia voltar para casa, ou seja, vamos voltar para casa? Então vamos. No momento, filmagens simultâneas. No momento que a dona ficou sabendo que ia voltar para casa, o cachorrinho que estava lá deitado no canto dele lá, ele saiu de onde ele estava e foi para a porta, ficou olhando para a porta, esperando a dona chegar. E fizeram o trajeto da cidade vizinha até lá, depois de 1 hora aproximadamente, chegaram. Ou seja, e aí ele repetiu esse mesmo teste em vários outros cachorros com várias outras donas, que deu origem a um livro chamado Os Cães Sabem a Hora que os Seus Donos Estão Chegando, do Rupert Sheldrake. E outros experimentos bastante interessantes ele fez também. Que ele fez? Olha só. Os jornais da época publicavam palavra cruzada, certo? Aí o jornal publica a palavra cruzada e as pessoas respondem a palavra cruzada, certo? Ok. E aí o que ele percebeu? E mostrou isso através do método científico. Que as pessoas que respondem as palavras cruzadas no dia da publicação, ou seja, quando o jornal é publicado, de manhã o jornal foi publicado, as pessoas vai lá, pegam um grupo de pessoas e que respondem aquelas palavras cruzadas. Elas demoram um tempo e têm um grau de dificuldade. E aí o que ele fez? Ele pegou um outro grupo de pessoas que não tinham respondido aquela palavra cruzada e colocou para responder a palavra cruzada no dia seguinte à publicação no jornal. E estatisticamente comprovou que as pessoas que respondem a palavra cruzada no dia seguinte à publicação tinham mais facilidade em responder a palavra cruzada. O que ele constatou com isso? Essa pesquisa mostrou que quando no dia da publicação as pessoas respondem, essa informação das respostas das palavras cruzadas vão para um lugar que a gente chama de arquivo informacional. Ele chamou de campo morfogenético, campo morfogenético. E no dia seguinte, as pessoas que vão tentar responder as palavras cruzadas sem nunca ter respondido, também acessam esse campo informacional das respostas das palavras cruzadas e tem mais facilidade de responder essas palavras cruzadas. Então, mostrando que existe uma capacidade intuitiva das pessoas de acessar informações nesse arquivo mental, nesse campo mental de informações da humanidade. E teve uma outra pesquisa que ele fez também baseada no método científico, que é como estatística e descartando vieses, ou seja, descartando disso ser pelo acaso ou de ser alguma outra coisa causando. Ficava uma pessoa vendada e outra lá atrás dela. Marcela Monteiro, tem a ver com física quântica? Total, e vou explicar como que isso encaixa na física quântica. Olha essa outra pesquisa que o Rupert Sheldrake fez. Colocava uma pessoa vendada, certo? E lá atrás, gente, vocês estão me escutando bem? Tá boa a transmissão aí? O que você acha disso? Coloca aí para mim, isso está fazendo sentido para você? E já vou te fazer até uma outra pergunta, antes de eu explicar essa outra pesquisa, que após essa explicação, a gente já vai entrar numa atividade prática poderosíssima aqui, para você aprender a usar a sua intuição. Eu estou trazendo todas essas informações aqui para diminuir o ceticismo de quem é cético, entende? Para que você acredite, para que você perceba, para que você veja que já temos informações muito contundentes e baseadas no método científico que comprovam que a intuição existe. E aí,
eu pergunto para vocês aí, como é o seu uso da sua intuição? Você usa? Já aconteceu alguma coisa? Você que é mãe, por exemplo, já sentiu que o seu filho não estava bem? Ou seu marido? Ou a sua esposa? Que estava acontecendo alguma coisa e se ligou, batata. Ou já teve um pressentimento diante de alguma coisa e você foi lá ver e falou, nossa, ia acontecer mesmo, olha só, aconteceu. Tem informações intuitivas? E mais, coloca aí nos comentários se você valoriza isso. Então, o que eu quero saber de vocês, como isso toca vocês. Eu estou aqui para vocês, conversem comigo. E aí colocava uma pessoa vendada aqui, olhando para lá, né? Vendada. E lá atrás dela, uma outra pessoa. E essa outra pessoa lá de trás, em um momento, estaria observando essa pessoa que estava vendada, olhando. E em outro momento, essa pessoa lá de trás não estaria observando e estaria fazendo umas continhas de matemática para colocar o foco ali numa continha de matemática. E a essa pessoa vendada aqui era perguntada: a pessoa que está lá atrás está te observando, sim ou não? E essa pessoa vendada ia tentar adivinhar. Realmente adivinhar, porque ela estava vendada e não tinha como ela saber racionalmente. Então ela dizia sim ou não. E aí era marcado sim ou não, sim ou não. Então, em vários momentos, a pessoa lá de trás estaria olhando ou estaria fazendo conta de matemática, ou seja, não olhando. E estatisticamente o Rupert Sheldrake comprovou que as pessoas sabem que estão sendo observadas, mesmo sem ter uma percepção dos 5 sentidos. Já aconteceu com você, por exemplo? Você está aqui, de repente, aí você vira e olha, na hora que você vira e olha, tem uma pessoa olhando para você. E às vezes até fazendo uma cara. Já aconteceu com você? Isso. Ou seja, então ele trabalhou assim, a questão que isso é um ganho evolutivo, né? Até os animais terão essa intuição de que estão sendo observadas pela relação de caça, de presa, predador, etc. E nós, seres humanos, temos isso também, tá? Deixa eu ver o que vocês responderam aqui. Como é o uso da intuição? Patrícia Silgon: quando eu estudava, os alunos que faltavam nos dias de provas tiravam notas mais altas quando fazia no outro dia. Pode ser por isso também, porque a informação daquelas respostas, né, daquela matéria poderia ir para esse campo informacional e as pessoas absorvendo. Verlaine está relatando aqui que tem essas percepções intuitivas através dos sonhos. Sonho é um negócio bem interessante também, que a gente pode fazer uma live sobre isso depois. Léo Delanés: eu sinto a dor de alguém. Sim. Orlando da Silva Mourão, meu querido staff e aluno do método ALV, faz total sentido. O silêncio e a postura neutra devem ajudar muito. Vou falar sobre isso, viu, Orlando? Como você pode usar a sua intuição para isso. Sempre que penso numa pessoa, sempre encontro ela em seguida. Jace R está falando, olha só que interessante. Ou seja, você teve uma previsão de que ia encontrar aquela pessoa, você já se conectou com esse caminho de destino, tá? Então, eu estou falando aqui, já tive muitas intuições, só que sempre negativas. Rita, eu vou explicar qual que é a diferença de uma intuição verdadeira e uma informação que vem mais relacionada aos seus medos. Teve uma vez que meu filho machucou o joelho no trabalho dele e eu estava no ponto de ônibus, senti muita dor nas pernas. Olha que interessante. Doutor, eu sou muito intuitivo através dos sonhos e visões, então vamos usar isso em benefício seu e das pessoas, tá? Prado, Luzia Prado está falando, sou também bastante intuitiva. Então é o seguinte, então eu falei aqui de informações de tempo real, porém existe o acesso a informações do campo informacional passado, tudo que já aconteceu no passado. Isso a gente fala muito aqui, quando você percebe
um neto, por exemplo, que nem conheceu o avô, que tem o jeitinho de ser do avô, aquela personalidade igualzinho. Quem tem aí um filho que nem conheceu o avô ou o bisavô e é do jeitinho que o outro era, ou seja, capta desse campo informacional passado aquelas características de personalidade. Ou, tá? Porque existe informações do passado, aqui está o momento presente e as informações do passado. Então, a trajetória dos acontecimentos na vida das pessoas é mais ou menos linear. E aqui nós temos o momento presente. Daqui em diante, do momento presente para frente, não é uma trajetória só possível, são muitas trajetórias e possibilidades futuras. É um feixe de trajetórias, ok? Porém, o que a gente percebe é que a realidade, as coisas que se sucedem, seguem uma trajetória mais ou menos linear, sem grandes curvas. Você está entendendo? Então, uma pessoa que, por exemplo, como eu, é médico, entende? A chance de repente ele mudar totalmente a trajetória dele e fazer um curso de arquitetura e trabalhar como arquiteto, ou seja, mudar totalmente, é pequena. Então, ele vai ser de médico, ele pode fazer uma especialidade, ser psiquiatra como eu, ele pode fazer uma outra especialidade. Então, do momento presente para cá, tem um feixe de maiores probabilidades, mais ou menos linear. Se ontem estava aqui, hoje está aqui, é muito provável que amanhã esteja aqui, ou mais para frente, ou mais para cima, ou mais para baixo um pouquinho. Tá entendendo? Então, esse feixe de maiores probabilidades futuras é possível também de serem acessados, tá? E eu vou explicar como, tá? Aquilo que o Orlando Mourão estava trazendo aqui. Eu tenho um sobrinho que se parece muito com o meu irmão falecido. O jeito de personalidade, Jace. Edjane Martins, minha mentora querida, seja bem-vinda. Bom ter você aqui conosco. Então, você acessa através desses 5 sentidos. E como que faz para você acessar de forma voluntária? Em primeiro lugar, você precisa conquistar uma ausência de intenção e de juízo de valor, ou de medo, ou de juízos prévios em relação àquela informação. Imagina só, se você quer acessar no campo de arquivo de memória familiar ou nesse campo informacional uma informação, porém você não consegue ficar neutra diante daquilo. Vamos supor, deixa eu acessar aqui nesse arquivo de memória, então nesse campo informacional, eu quero saber se meu marido está me traindo. O que acontece? O seu juízo de valor diante dessa informação é gigante. Você tem medo de que isso seja uma informação. E a partir desse momento você já não consegue a informação verdadeira, e sim uma informação falseada pela sua intenção diante daquilo, tá? E eu vou conduzir você agora em um processo aonde você vai usar a sua intuição para acessar mentalmente, intuitivamente, o que o Napoleon Hill e muitos outros mentores que falam da lei da atração, que falam da capacidade extrafísica da mente humana, chamam de mentes mestras. Você pode acessar uma mente mestra. O que é acessar uma mente mestra? É muito possível que você esteja nesse momento, na sua vida, ou no seu trabalho, ou na sua família, com um grande dilema, com um grande problema, com algo que você precisa decidir. E você pode, para tomar essa decisão, acessar uma mente mestra. Ou seja, alguém
que sabe da informação que você quer e deseja. Por exemplo, vamos supor que você esteja no seu trabalho, vamos supor que você tem uma empresa e você está nesse momento precisando tomar uma decisão do ponto de vista de investimento da sua empresa, do ponto de vista onde você vai investir recursos, e você está na dúvida: será que eu vou investir em expandir a empresa? Será que eu, na minha empresa, vou pegar esse dinheiro, esse capital que eu tenho, em vez de abrir uma filial, eu vou colocar mais recursos na empresa atual, na matriz? O que você pode fazer? Você tem, por exemplo, se você é empresário, você estuda sobre gestão, sobre investimento dentro da empresa. Então você conhece mentores dessa área, pessoas que escreveram livros sobre gestão, sobre administração. E aí o que você pode fazer? Você pode, através de um exercício de expansão de consciência, de relaxamento, que eu vou conduzir vocês aqui, fechar os seus olhos e visualizar esse mentor, essa pessoa que tem grande conhecimento nessa área, a qual com certeza te traria uma resposta a essa sua dúvida, inclusive pontuando fatores envolvidos nessa decisão. Então, você pode intuitivamente ter uma conversa com esse mentor. Pode ser uma pessoa que já morreu? Pode. Pode ser uma pessoa que está viva, está lá na casa dele? Pode. Qualquer pessoa. Essa consciência, a informação dessa consciência existe nesse campo informacional. Então, o que o Napoleon Hill, autor do Pense e Enriqueça e outros livros, descrevia é que ele, quando ia tomar suas decisões, consultava mentalmente os seus mentores. Muitos que ainda estavam vivos, outros já tinham morrido, mas não tem nada a ver com espíritos dessas pessoas. Tem a ver com a informação que aquela consciência te traria em relação àquilo que aconteceu. Por exemplo, um outro exemplo, tá? Você tem um dilema na sua vida e você pode fechar os seus olhos e visualizar a figura do seu pai e perguntar: pai, o que o senhor me diria disso aqui? Aquela imagem que você está ali visualizando te diz exatamente o que o seu pai diria. Seu pai pode estar lá na sala de televisão, assistindo televisão, pode estar lá na casa dele, mas aqui você acessa esse campo informacional do que o seu pai te diria sobre aquele assunto. Então, sobre a condução dos filhos, por exemplo, vamos supor que está acontecendo uma coisa difícil com o seu filho, com a sua filha, uma situação de sofrimento que esteja acontecendo. E você conhece, talvez até aqui da rede social, algum expert que trabalha muito com a condução, educação dos filhos, né? Talvez você conheça por livro algum mentor que escreveu livros de psicopedagogia, por exemplo. Então o que você pode fazer? Você pode fechar os seus olhos, olhar e visualizar esse mentor e ter desse mentor as informações que você precisa para tomar a decisão em relação ao que você vai fazer em relação a esse problema que está acontecendo dentro da sua casa. Um filho, por exemplo, dependente químico, como é que eu vou resolver isso, né? Então, nós vamos fazer isso agora. Quem está dentro? Bora fazer isso? Qual é a questão que você vai trazer? Olha só, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é a questão que você vai trazer. Qual que é o dilema que você está nesse momento? Agora se pergunta, nesse tema, quem é o bambambam desse tema? Quem é o cara que saberia te dar a resposta desse tema? Por exemplo, você está talvez com um problema financeiro, beleza? Você está com um problema financeiro, está com dívidas, né?
Quem que é uma pessoa que saberia te ajudar a te responder sobre acabar com as dívidas ou sobre investimentos, né? Você pode fechar os seus olhos e visualizar essa pessoa, fazer a pergunta para ela. Ou um problema de saúde. Então, essas informações, elas são acessíveis. E muitas vezes nós acessamos essas informações, por exemplo, nos nossos momentos de oração. Quando você pede ali uma ajuda para Deus. Deus, como esse conjunto de leis que regem o universo, Deus como essa bondade suprema, Criador de tudo que existe, do jeito que é, de tudo que é, tudo sabe. Então todas as informações de respostas estão contidas em Deus. Todas as informações que os seres humanos já tiveram na humanidade e têm, está contida em Deus. Então a diferença aqui é que você vai colocar de forma mais específica da onde você vai trazer essa informação. Bora fazer esse exercício então? Então, primeira coisa, qual é o seu dilema? Qual é a informação que você quer obter? É na sua vida emocional? É na sua vida financeira? No seu trabalho? No seu relacionamento? Talvez seja em relação à sua saúde? Entende? Qual informação que você quer? E a segunda informação que você precisa é quem você vai consultar a respeito disso. Quem seria um mentor, uma pessoa que você conhece, que você sabe que tem conhecimento disso? Quem seria? Você pode inclusive me consultar. Você pode fechar os seus olhos e me imaginar na sua frente e me perguntar. Valderina está falando, questão de relacionamento. Eu sou um expert em relacionamento. Você pode me consultar. Você pode falar, doutor Jim, está acontecendo isso, isso, isso. Isso dentro da sua mente, de olhos fechados. E aí, o que você acha que eu faço para resolver isso? Por exemplo, entende? Ou se for algo bastante específico, o ideal é que você busque a mente de alguém que tem bastante conhecimento nessa área, de tecnologias, por exemplo, né? Você pode conversar com Elon Musk, você pode visualizar ele na sua frente e obter essas informações. Vamos fazer esse exercício? Vamos lá. Então, a Cleide Bezerra, problema financeiro. Cleide, quem você acha que é um excelente mentor de questões financeiras? Tiago Nigro, por exemplo, você pode consultar o Tiago Nigro. É só você fechar os seus olhos e visualizá-lo. Patrícia, o senhor vai ficar cansado de tantas consultas, kkk. Pois é. E o mais interessante disso é que não cansa ninguém. É uma capacidade intuitiva que você tem. Então faça. Eu vou colocar uma música que vai te ajudar a se concentrar. Isso. Feche os seus olhos aí e antes de visualizar a pessoa, respire profunda e lentamente. Isso. Você está conseguindo escutar bem a música? E a minha voz? Consegue escutar a música? Está confortável? Tá. Então feche os seus olhos e respire profundamente, sentindo a sua própria respiração, sentindo o ar que entra e sai dos seus pulmões. E agora, observe
a questão que você precisa de solução. Algo que esteja acontecendo na sua vida. Agora, se permita visualizar aí na sua frente alguém que você sabe que tem conhecimento, expertise nessa área. Visualize essa pessoa na sua frente. Se você não sabe, talvez seja um mentor mais antigo, se você não sabe a aparência dele, imagina como seria a aparência dele. Observe isso. Observe a aparência, os traços da fisionomia. Olhe nos olhos. Talvez te venham à mente até algum antepassado, seu pai, sua mãe, avós, tios. Alguém que tinha bastante habilidades nessa área da questão que você está trazendo. Agora pergunte a ele ou a ela sobre essa questão e veja o que ele ou ela te diz. Receba a resposta. Faça perguntas complementares. E trazendo essa informação, esse conhecimento, você vem voltando aos poucos, pro aqui e pro agora, e poderá abrir os olhos. E aí? Coloca aí nos comentários. Como foi a sua experiência? Qual questão você trouxe? E o que esse seu mentor, que pode, por exemplo, até ter aparecido alguém desconhecido, que muitas pessoas chamam de anjo da guarda, outros podem chamar de eu superior. Mas o mais interessante é você imaginar uma pessoa específica, que tem expertise naquilo. O que ele ou ela te disse? Eliane de Paula, interessante, eu vi você direitinho. Legal, Eliane. E o que você perguntou para mim e o que eu respondi? Coloca aí nos comentários. Jace disse que não consegui. Jace, faça com mais tempo, com mais relaxamento. E lembra que eu falei? Você, para ter um bom desempenho desse tipo de exercício intuitivo, que te leva a mais capacidade de tomar decisões, é necessário que você se abstenha de intenções, de resultado e dos seus medos. Porque se você fica assim, o que eu acho que é? O que vai acontecer? Quem vai vir? O que será que ele vai dizer? Você coloca tanta expectativa, será que eu não consigo? E se eu não conseguir? E se não conseguir? Então, quer dizer, se desapega. Se não conseguir, não conseguiu. Mas se conseguir, conseguiu. Se desapega de intenção, de desejos, entende? De expectativas.
Valderina Campos, sim. São tantas coisas, doutor, que até confundi. Mas o que ficou claro para você, Valderina? Você tem que, no mínimo, lembrar e saber o que você foi buscar, qual informação que você foi buscar e quem você consultou. Eu, por exemplo, em questões financeiras, além de consultar pessoas que são capacitadas nisso, mentores disso, eu tive um tio que foi muito bom na vida financeira. Foi o familiar mais rico de toda a minha família, por parte de pai e de mãe. E vira e mexe, eu fecho os olhos e visualizo ele e falo: tio, o que será que eu faço nessa situação? O que é importante para essa situação? E aí ele dá algumas respostas muito interessantes que eu mesmo não imaginaria que viria aquela resposta. Jace R. Há um bloqueio. Não, Jace, não é bem um bloqueio, amiga. É o seguinte. Lidar com a intuição leva tempo e prática. Talvez seja a primeira vez que você esteja tentando. Porém, à medida que você continue, persista, e aí você vai exercitando essa postura neutra de não fazer questão nem intenção de respostas, as respostas vêm com mais clareza. Cleide Bezerra, foi boa, preciso mais tempo. Isso, treine com mais tempo. Elza Barata, muito bom. Acredito que vai ter solução. Que legal. Elza Maria. Cleide Bezerra, eu gosto dos anjos da guarda. Você pode imaginar o seu anjo da guarda na sua frente, sem problemas. Você pode imaginar como seria o Espírito Santo, Jesus. Entende? Mas é uma consciência que vai te trazer respostas. Confia, acredita, faz o que tu gostas, prioriza-te. Olha só que informações interessantes. Coloca aí nos comentários o que você buscou, quem você consultou e o que veio. Eliane de Paula, perguntei o que faço, o porquê faço cotações para os clientes e eles não fecham, sendo que tem interesse. Ganhar dinheiro é difícil para mim. E qual foi a resposta que veio, Eliane? Eliane de Paula. Santana Sofia, perguntei sobre um dinheiro que está em precatória e meu mentor disse que aceita a proposta que me fizeram. Sim, olha que interessante. Porque às vezes você está ali travando e o negócio não flui. Orlando, coloquei você na minha frente, meus pais atrás de você, meus pais atrás de você e Deus atrás de todos. O coração palpitou, vou fazer mais vezes em silêncio. Sim. Dr. Jim viu um patrão que era pobre, miserável e hoje é referência no nosso país. Olha que interessante. Cleo Alves, beleza. Sim, ou seja, uma pessoa que já passou pela situação que você quer superar, é uma pessoa boa para te dar opinião. E você pode acessar o que essa pessoa me diria. E quando você faz isso na postura neutra, a informação que vem é muito, muito forte, muito fidedigna. E muito apropriada. Edson Under, terapeuta, se priorize e faça o que precisa ser feito, deixe o outro fazer o que é dele. Excelente, olha que massa. São informações aparentemente simples, mas que talvez a gente estava esquecendo, talvez a gente não estava priorizando. Eliane de Paula, daí foi a resposta para eu ir ao YouTube ver uma live sua para liberar sobre minha mãe. Eu critico muito ela no meu íntimo, mas nunca trato ela mal e tenho muita pena da situação que ela passa. Eliane de Paula, minha querida, isso é uma informação muito importante, porque está te revelando aí uma trava emocional. Inclusive, se você quiser fazer uma autoliberação muito poderosa, que é para liberar os seus traumas em relação à figura da sua mãe, digita aí ALV.
Quem quiser, ó, quem sabe que tem alguma treta com a mãe, quer fazer uma liberação desses ressentimentos em relação à figura materna, por já entender a importância disso, digita ALV, que você vai receber no seu direct o link de uma aula gratuita, onde eu explico por que você precisa liberar dos seus problemas em relação à sua mãe, e eu também explico e conduzo uma autoliberação ali dentro dessa aula gratuita. Essa aula gratuita é uma aula gratuita do método ALV, onde existe ali as informações sobre o método ALV, que é o nosso curso, onde eu te acompanho por 1 ano, com conteúdos teóricos e na plataforma, e que você pode, dentro dessa aula do método ALV, aprender o caminho que você precisa fazer para entrar para a turma do método ALV, né? Ali você tem uma amostra do que aquilo pode te oferecer, do que o método pode te oferecer. E ali no método ALV nós temos 5 etapas. Uma etapa onde você trata os seus problemas de saúde físico, principalmente através de liberação de sintomas físicos que estão te conectando com traumas próprios e do seu sistema familiar. Saúde, vigor físico, emagrecimento é na etapa 1. Na etapa 2 é onde você se libera dos seus traumas relacionados ao seu pai e à sua mãe, e que te ajuda a ter mais sentimento de segurança e de satisfação. Na etapa 3, você se libera dos traumas aonde você que está travando o seu relacionamento de casal. Na etapa 4, você libera os traumas que estão atrapalhando a sua vida profissional. E na etapa 5, você libera os traumas que estão atrapalhando as suas finanças, tá? Então, isso que eu trouxe aqui hoje é uma pequena amostra, que talvez para você tenha sido a primeira vez que você está lidando com isso. Porém, no método ALV, a essência do processo é o acesso intuitivo ao campo informacional e é a liberação dos traumas que estão te travando a sua vida. E, em um terceiro momento, é o olhar para o futuro. Então, existe lá dentro projeções onde a gente olha para o futuro, vê o futuro idealizado que eu gostaria e se intui qual é a trajetória que eu preciso percorrer para chegar àquela realidade. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou ter que encerrar para iniciar os meus atendimentos da parte da tarde. E se tudo isso fez sentido para você, se você que está mais próximo de mim, seja pelo método ALV, seja por atendimentos, seja aqui pelo nosso conteúdo, liga as notificações para você não perder nossos conteúdos aqui, entra no nosso canal aqui do Instagram para você não perder os nossos conteúdos, e no link da bio tem vários outros caminhos que você pode estar se desenvolvendo pessoalmente com essa expertise intuitiva e da liberação de traumas, que é o conteúdo que eu mais trabalho aqui, além, obviamente, da saúde mental, como psiquiatra que eu sou. Beleza? Gratidão para vocês também. Deus abençoe, uma excelente tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau.